Gravando. Pessoal, vamos iniciar aí a nossa aula. Quero retornar aqui antes de nós cairmos no surgimento do profeta, só para nós relembrarmos um pouco da aula passada, né? Então, a gente vai entrar aí na comunidade pós-exílica, só fazer um apanhado para fazer uma lembrança, né? Na comunidade pós-exílica, ou seja, pós o ocorrido do exílio, esquecemos de orar, né? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, sentados para assistir essa aula, para poder dialogar acerca da sua palavra. Senhor, é um sábado à tarde, muitos poderiam estar com a sua família, passeando, ou até mesmo descansando depois de uma semana dura de trabalho, mas estamos aqui para poder aprender acerca da sua palavra. Por isso, direciona esse diálogo, essa aula, para que a mesma venha a ser produtiva e o teu nome venha a ser glorificado. Tira todo o cansaço, toda a fadiga, toda a preocupação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá. A comunidade pós-exílica. Dentro do processo de uma comunidade que vai ser estabelecida depois do exílio, algumas coisas esse povo eles vão se perdendo. E não é só a liberdade, tá? Porque nós temos o hábito de achar que os escravos eles perdem só o direito de ir e de vir. Não é bem assim. Os escravos agora, que eram os judeus, na verdade, os hebreus que tornaram-se judeus, eles perdem ali algumas referências de julgamento das suas causas. Antes do exílio, eles tinham ali o direito, né, ou o poder de contar com as suas instituições políticas, que eram o Sinédrio, tá? Que era onde as questões particulares eram julgadas, ou até mesmo os reis. Se eu tivesse algo contra o Paulo, automaticamente eu levava minha causa até o rei Renato, ou até o príncipe Menezes, ou até o governador Carlos, para que eles pudessem julgar aquela questão. Só que agora, uma vez inseridos dentro do exílio, eles não tinham mais essas instituições políticas. Então, na grande maioria das vezes, eles resolviam entre si mesmo, né? E essa resolução entre si ganhava quem era mais forte. Então, era no braço mesmo, né? Era o irmão matando o irmão de sangue. Ou, quando não, eles levavam até as suas causas, até os seus governantes, que iam decidir aquela questão de acordo com as leis que regiam o seu país, não as leis que regiam aquele povo. Ou seja, a decisão que eu ia ter sobre o problema do Menezes e do Paulo iria vir da lei que era regente na Babilônia, e não de acordo com a lei que era apresentada pela palavra de Deus. Então, perde-se essa estrutura que regulava a ordem entre os indivíduos. Então, agora, o problema do Menezes com Paulo não seria resolvido de acordo com aquilo que Moisés tinha escrito, mas de acordo com aquilo que os babilônicos decidiriam. Então, eles perdem essa questão aí das instituições políticas, porque agora eles estão diante de um novo governo. E é necessário nós compreendermos o que é governo e o que é Estado. Governo é quem governa. O Estado é a representação da lei. Então, suponhamos ali que o Renato ele é o governante de Babilônia. Então, ele é o representante de quem? Do povo? Sim, mas ele é o representante máximo da lei. Então, quem é o governo? O governo é o homem, é o Renato. Ele é o governante. Quem é o Estado? O Estado é a representatividade da lei. Então, quem está acima do governo? O Estado. O Estado diz o que deve ser feito,
O Você governo tirou lá. faz o que o Estado diz o que é certo e o Agora que é você tirou lá. errado, e o povo bebe dessa fonte. Tá? Então, antes do exílio babilônico, quem era o Estado? O Estado era a palavra de Deus. Quem era o governo? O governo eram os profetas, os sacerdotes e os reis. Eu vou passar isso aí. E abaixo Vai, disso, o povo. sai, Loki. O povo. Agora, no exílio, não tinha mais essa questão. Eles estavam à deriva, completamente à deriva, ok? Completamente à deriva. Só que aí as coisas vão começar a mudar dentro do cunho não político, tá, Menezes? Esse povo, dentro do exílio, eles são automaticamente obrigados a voltar a viver não em um ambiente politizado. Agora eles são obrigados a voltar a viver em um ambiente religioso, espiritualizado. Lembra lá no livro de Samuel, o desejo do povo? Qual era o desejo do povo lá no livro de Samuel? Que eles queriam ser um público igual aos outros, que estivessem um rei sobre a sua cabeça. Eles queriam mudar a metodologia governamental. Queriam sair de um governo teocrático para um governo monárquico. Agora, dentro do cativeiro babilônico, eles são obrigados a retroceder, a mudar o processo. Deus muda o processo. Deus coloca um fim no governo monárquico e restabelece o governo teocrático. Então, o cativeiro babilônico, ele vai restabelecer o governo teocrático. Por meio de quem? Por meio dos sacerdotes que eram representantes do povo. Já disse isso aqui outras vezes e volto a repetir. Qual era o papel do profeta? O papel do profeta era ser o interlocutor de Deus para o povo. Então, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Quem era o sacerdote? O interlocutor do povo para com Deus. Então, o povo levava as suas causas até o sacedote e o sacerdote conduzia as suas causas até a Deus. Aqui, dentro do processo do cativeiro, tá? Deus vai restabelecer o sacerdócio. Quem é que pode me dizer quem é o sacerdote que fica representado, que vai representar o povo perante a Deus no período do exílio babilônico? O exílio vai, né, restabelecer o governo teocrático. Para existir o governo teocrático, tem que ter a figura de um sacerdote. Quem é que vai fazer esse papel do sacerdote, que é aquele que pega a causa do povo e conduz até a Deus? Na Bíblia, por exemplo, ele carrega o título de profeta, mas exerce o papel de sacerdote. Ezequiel? Ezequiel. Mas Ezequiel, Menezes, ele estava se preparando para ser sacerdote? Sim. O pai dele era Buzi, sacerdote. Era sacerdote. Mas por que que o título do livro ele é carregado como profeta? Eu creio que ali agora ele passa a exercer essa função, né? Já não tinha mais o templo também, destruído, o povo na Babilônia. Então, creio que é por aí. Então Deus muda só porque não tem o templo? Muda, por exemplo, o ofício do Ezequiel apenas porque não tem a figura do templo? Creio que não, creio que não. Com certeza há mais ensinamentos nessa mudança, né? Certamente há aí algo Eu vou mais aproveitar que seu profundo. microfone está aberto e vamos raciocinar juntos. Qual era a função do sacerdote mesmo, Menezes? Era ser o interlocutor do povo para com Deus, né? Então, quando o povo tinha que falar com Deus, falava com o O sacerdote. sacerdote, isso. E o do profeta? O profeta era o processo inverso, né? Quando o Senhor Deus queria falar com o povo, seria ali usado o sacerdote, o profeta, no caso, né?
Exatamente. Trazer a mensagem de Então, Deus Deus para... pega o Ezequiel, que estava se preparando para ser sacerdote, correto? Correto? Interlocutor do povo para com Deus, e coloca ele para exercer o papel de, Profeta. que era o interlocutor de Deus para com o povo. Qual é a Isso. mensagem que Deus queria transmitir para o povo e quer transmitir para mim e para você com essa mudança? A mensagem que Deus quer transmitir para o povo do cativeiro e para nós é que o tempo do povo falar com Deus era no tempo pré-exílio. Agora não é mais tempo do povo falar com Deus. Agora é o momento de Deus falar com o povo. É Deus falando para o povo o seguinte: a oportunidade que vocês tinham de falar comigo era antes da consequência do pecado de vocês conduzirem-os para o cativeiro. Agora, vocês vão ficar de castigo. Agora, eu não quero ouvir a voz de vocês. Eu não quero ouvir o gemido de vocês. Eu não quero ouvir a lamentação de vocês. Agora, eu não quero receber o sacrifício de vocês. Agora é momento de quê? Agora é momento de vocês se sentarem, calarem a boca, abrirem os ouvidos e ouvir o que querem e ouvir o que não querem. Vai sentar no cantinho do pensamento e vão ouvir por 70 anos o que vocês não quiseram ouvir durante muito tempo. Então, o cativeiro, de certa forma, é uma forma de Deus falar o seguinte: enquanto vocês podiam falar, vocês não falavam. Agora que vocês querem falar, vocês vão ouvir. É uma forma clara de Deus dizer: não recebo mais a oração, não recebo mais o pedido de perdão que vinha por meio do sacrifício, não recebo mais o seu choro. Agora é momento de vocês calarem a boca e ouvir. Já viu quando o pai ou quando a mãe coloca o filho no cantinho, o filho quer falar, o pai e a mãe falam assim: cala a boca, agora quem fala aqui sou eu. Né? Quem é pai e a mãe aqui já fez isso em algum momento com o seu filho. É exatamente isso que Deus está falando com o povo. É o povo querendo falar e Deus falando assim: ó, cala a boca. Senta que agora quem vai falar vai ser eu. E o pior disso tudo é que quando Deus falava, não falava só por meio da boca do profeta, mas Deus falava por meio das ações dos babilônicos contra o seu próprio povo. Olha que coisa terrível. Né? Deus exortava por meio do profeta e batia por meio dos babilônicos. Entende? Ok? Beleza? Podemos seguir? Então, o cativeiro restabelece esse governo teocrático da pior forma possível, tá? Onde o povo não pode mais falar, o povo agora só pode e só tem o direito de ouvir, tá? Vamos lá. Agora o surgimento dos profetas, tá ok? Os profetas proferiram, mensagens idênticas e advertiam ao povo para que se abstivessem da idolatria, que fugissem da injustiça e que andassem com inteireza de coração nos retos caminhos do Senhor. Tá? Então, o profeta, já foi dito aqui qual era o papel deles, falaram o que Deus mandava dizer, só que o que os profetas pregavam, ô Renato? Eles pregavam mensagens idênticas. Suponhamos, ô Renato, que você estabeleça uma campanha lá na sua congregação, 7 sextas-feiras do clamor. E aí você convida a Elaine, convida o Menezes, a Liliane, o Carlos, o pastor Jorge, eu e você. São 7 pregadores, né? 7 sextas. E aí, todos nós pregássemos o mesmo texto, pregássemos a mesma mensagem, com a mesma aplicação. Quer confirmação maior do que essa? Tem confirmação maior do que essa? Não, não tem.
Então, os profetas passaram 70 anos pregando o mesmo sermão. É como se o profeta chegasse lá, vamos receber aqui agora o pregador, fulano de tal, e fulano de tal abrisse o mesmo texto que o outro abriu na outra semana, e falasse a mesma coisa. 70 anos de esporro na cabeça. 70 anos com a mesma mensagem. Volto a usar a dinâmica do pai e o filho. É o pai falando a mesma coisa para o filho, já sei, você fala toda hora a mesma coisa. Mas você não aprendeu. E muito menos aprende. Então, enquanto eu quiser, eu vou falar a mesma coisa. Então, os profetas proferiram a mensagem idêntica, advertindo o povo acerca dos mesmos pecados que eles tinham cometido antes do exílio. Agora eles estão ouvindo, dentro do exílio, os motivos pelos quais eles foram levados para lá. Primeiro motivo, a idolatria. Todos esses pecados aqui são pecados que incomodam a Deus. Então, o pecado da idolatria é o primeiro. E como é que a idolatria, gente, ela surge no arraial dos crentes? O que é idolatria? Para muitos, idolatria é roubar o lugar de Deus, colocando um outro, ou um objeto, ou um outro alguém. Não necessariamente isso, tá? A idolatria, a fonte da idolatria, ela se dá pela ausência do conhecimento. Aonde existe a ausência de conhecimento, aparece a idolatria. Cadê o Paulo, ô Menezes? O Paulo estava aqui na aula, ele saiu? Será que ele foi ver o jogo do Flamengo? Rapaz, eu também estou com essa dúvida aqui, mas ele estava na aula sim. Estava até aguardando desde o início. Sumiu. Espero Ele que ele foi não o tenha sido primeiro a entrar, arrebatado. né? Sim. Se ele foi arrebatado, estamos encrencados aqui nós. Será que ele foi para o céu e a gente vai descer para o inferno? Não. Creio que não, creio que não. Tem muita gente boa aqui na sala. Não sei, ué, quem vai decidir isso é Deus. Por exemplo, eu não garantiria que o Renato Souza ele vai para o céu. É, Com essa barba de islâmico aí. fala para ele, Renato, que Deus não vê o exterior, vê o interior, né? Mas é por isso que eu estou falando, o interior dele é mais sujo do que o exterior. Ah, mas aí Eu dou aula para esse Satanás aí há muitos anos. Há há muito muitos anos que eu tempo, né? sei que ele não presta. Pô, então eu não sei se é ele que é ruim ou se é você que não está ensinando O bem, pastor, pô. o Tantos Jorge anos. aqui, Jorge da Silva. O nome dele é Jorge. Ele nasceu no dia 23 de abril. Todas as vezes que eu estava falando de espírito maligno na sala de aula, ele entrava. Tu acredita nessa coincidência? Foram anos, Menezes, assim. Estou mentindo, pastor Jorge? pastor. Eu estou mentindo? Não, tá. Mas ainda Toda bem que vez que ele ele falava, falou, Jorge. Ainda bem toda que ele vez que ele falou que é falava do Jorge, coincidência. toda vez que ele falava do Jorge, eu estava entrando na aula. Tá vendo? Entrou na Cara, aula. toda vez que eu estava falando de algum espírito maligno, ele entrava, cara. E a praga dessa ainda faz aniversário no mesmo dia que eu, 23 de abril. Ainda me perguntava onde estava o cavalo. Ainda perguntava onde estava o cavalo. Ia de cavalo E- ele. Não funcionou muito, não, porque o Jorge mata dragão, né? Em Nova Iguaçu estava Exato. cheio de gente feia. Então, acho que ele vai para o inferno por isso. Não estava matando os dragão. Eu sei que o Paulo não está aqui. Vou mandar um zap aqui para ele no privado. Ah, vamos lá. Sigamos. Então, a ausência de conhecimento gera a idolatria. Como é que eu sei disso, gente? Porque, abre aí profeta Oséias, capítulo de número 6, livro do profeta Oséias, texto muito conhecido, tá? Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Quem achar, porventura, pode ler aí para mim, por gentileza.
Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque Perfeito. Só até aí. Depois você lê o restante, pastor Jorge. Então, olha só. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Aonde existe ausência de conhecimento, existe a presença da destruição. Destruição essa que surge pela ausência do conhecimento. Aonde não se tem conhecimento, existe a figura da idolatria. Só que não conhecer, né, não é o suficiente. Olha como é que esse texto é forte. Você só conhece esse texto até aí, né? Pois o meu povo perece por falta de conhecimento, correto? Olha o que o texto diz a mais aqui. Vou ler aqui, pastor Jorge. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Olha como é sério isso. Qual é o papel do sacerdote mesmo? É ser interlocutor entre o povo e Deus. Então, Deus está dizendo para Oséias, Menezes, que o povo é destruído por falta de conhecimento e porque nós rejeitamos o conhecimento, Deus rejeita a nossa vida como sacerdote, ou seja, é Deus dizendo, eu não atendo mais às suas orações, eu não ouço mais o seu clamor. Então, quando eu rejeito o conhecimento da palavra, eu fecho os céus para a minha vida. Para por aí? Não, não para por aí. Olha o que segue o texto. Também eu rejeitarei o seu sacerdócio. Ele não está falando para um sacerdote. Ele está falando para todo aquele que rejeita o conhecimento. Tá? Visto que você se esqueceu da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Simplesmente porque você decidiu não viver uma vida de acordo com o conhecimento da palavra, Deus está dizendo, você vai ser destruído, eu não vou atender mais às suas orações, e além do mais, vou me esquecer dos teus filhos. Você passa uma maldição sua para a sua descendência. Qual é o pai que, quando morre, não quer deixar uma casa, um carro, uma herança boa para os filhos? Só que nem todo mundo tem essa condição, né? Agora, pior do que você não deixar uma casa, um carro e uma condição financeira para o filho, é você deixar uma maldição para os seus filhos pelo simples fato de você ter rejeitado a lei do Senhor. Idolatria, ela tem uma fonte. A fonte é a ausência do conhecimento. Lê o 7 para mim, alguém aí. Lê o 7 para mim aí. Qual é a referência bíblica que estamos lendo? Oséias 4, versículo 7 agora. Tá. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. É só pancada, né? É só pancada. Só pancada. É só pancada. Vamos lá. Então, primeira coisa, o que incomoda a Deus? A idolatria. Segundo, injustiça. Injustiça. Bem-aventurado são os que têm fome e têm sede de justiça, porque eles serão saciados. A injustiça incomodava tanto a Deus como incomoda a Deus na atualidade. Hoje nós temos alguns elementos, tá? Hoje nós temos alguns elementos, que temos uma advogada aqui na sala de aula, e pode, caso queira,
acrescentar na minha fala ou me repreender nela, hoje você tem, por exemplo, a justiça que possa te defender, né? Você tem ali a promotoria, você tem o juiz, você tem o advogado de acusação, o advogado de defesa, você tem todo um processo, né, para que você possa gerar uma defesa em cima de alguma possível acusação que você sofra. Então você corre atrás ali do seu prejuízo. Só que naquele tempo não existia advogado de defesa, advogado de acusação, juiz e promotoria. Não existia um processo, um meio pelo qual a Sandra viesse a se defender de uma acusação sofrida. Não é à toa que nos 10 mandamentos vai dizer que nós não devemos levantar falso testemunho contra o meu irmão. Isso é pecado inserido no decálogo, que são os 10 mandamentos. Por que Deus coloca tal coisa nos 10 mandamentos? Porque o injustiçado, ele não tinha como se defender pela ausência de meios. Sabe qual era a marca que Deus colocava sobre alguém que cometia esse ato de injustiça, de acusação contra alguém, sem nenhum tipo de verdade? Essa pessoa ela era marcada com a lepra. Então, se eu levantasse um falso testemunho contra a Liliane, ela não tinha como provar que ela estava certa e eu o errado. Ela não tinha quem a defendesse. Principalmente porque ela é mulher e eu sou homem. Mas se fosse entre 2 homens, eu e o Carlos, se eu tivesse uma condição financeira melhor que a dele, ou uma posição social melhor que a dele, a minha palavra, ela ia prevalecer sobre a palavra dele. Só que Deus, ele fazia a justiça como? Marcando o errado com lepra. Então, a lepra era uma forma de Deus dizer: o Carlos é o certo e o Leandro é o errado. E a lepra era uma doença que só Deus tinha o poder de curar. Não tinha medicina para isso. Tá? Não tinha medicamento para isso. Existiam alguns elementos que amenizavam a dor, mas que não resolveriam o problema. Então, a injustiça, ela feria a imagem de Deus, a santidade de Deus, porque ela desfavorecia os mais pobres e os mais necessitados que não tinham condições de se defender. Entende? Ah, mas hoje tem advogado de defesa, de acusação, promotor, juiz, etc. e tal. Tem, mas o cenário continua sendo o mesmo. Tem um monte de ladrão de galinha dentro da cadeia. E o Sérgio Cabral está solto, o Lula é presidente da República, o Gilmar Mendes manda soltar quem quer e quem não quer. Então, você tem hoje uma justiça, mas que ainda favorece aos ricos e aos poderosos. Pouquíssimos são os casos aonde o rico fica agarrado por muito tempo. Então, a injustiça, ela fere a Deus, ela incomoda a Deus. Então, já são 2 pontos. Esse povo era idólatra porque não buscava o conhecimento. Esse povo era injusto porque não favorecia aos pobres. O livro de Tiago lá vai dizer que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nos seus dias de necessidade. E esse cuidado não é só um cuidado que oferta a cesta básica, mas é um cuidado que oferta a condição de justiça para essas pessoas. Você teve a questão, e vivemos constantemente com esse cenário dentro de favelas, né? Dentro de comunidades carentes, dentro de situações que a natureza nos proporciona, né? Eu tenho, por exemplo, uma irmã que o meu sobrinho é autista, com laudo, com tudo a mais. E ela não consegue um direito que é dela, que é o LOAS. Ela já entrou ali 2 vezes no processo, mesmo tendo direito, ela não conseguiu ter o que é de direito dela.
Em contrapartida, eu conheço gente que tem condição financeira, que não precisaria do direito, mas que colhe o direito. Então, o que Tiago está dizendo que é a verdadeira religião não é aquela que pula, que roda, que sapateia no poder ou que tem uma bandeira. Assembleia, Nazareno, Metodista, Apostólica, Presbiteriana, Batista, Casa de Marimbondo. Não é a denominação. A verdadeira religião é aquela que cuida das pessoas que estão sendo ou sofrendo algum tipo de injustiça. Tem leis, por exemplo, que o pobre poderia ter direito, mas que nós nem sequer conhecemos. Acho que a única lei que o pobre conhece é o Bolsa Família. Aí eles botam o filho aí, vão atrás do Bolsa Família e acham que aquilo ali é tudo. E não é. Existem outras regras, outras leis que o pobre tem, só que é injustiçado porque não se levanta um que possa defender a causa dessas pessoas. Quer falar, Lili? Foi sem querer, desculpa. Então, aproveitando aí, professor. Pode falar, Menezes, fica à vontade. Não, é só para dar um retorno aqui do Paulo. Ele respondeu aqui no meu privado, aqui no Zap. Caiu, infelizmente, ele está sem conexão lá de internet. Caiu. Paulo está vendo o jogo do Flamengo, Menezes. Paulo está vendo o jogo. Vai ficar na gravação aqui. Paulo, você está vendo o jogo do Flamengo. Ele vai ver depois aí. Vai ver depois. Ele vai ver depois. Vamos lá. Então, a injustiça fere. Outra coisa que fere aqui, injustiça que anda e andar com interesse de coração nos retos caminhos do Senhor. O que é a ausência de interesse de coração? É por fora você demonstrar uma coisa e por dentro você não ser essa coisa. É o famoso fariseu, hipócrita, né? Por fora parece ser, né? Diz ser, prega como se fosse, ora como se fosse, canta como se fosse. Porém, todavia, contudo, não é. Não tem interesse de coração. Não há verdade dentro do coração desse cidadão. E como é que Deus trata com essas pessoas? Abre Isaías capítulo de número 1, por favor. Capítulo 1, versículo de número 11. Leu 10. Ah, ele voltou lá. Voltou, Paulo voltou. Isaías capítulo 1, versículo de número 10. Em diante. Quem achar, lê para mim, por favor. Ouvir a palavra do Senhor. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Só até aí. Não andam com interesse de coração. Tá aí a problemática da história. Tá? Então isso foi ferindo. Sigamos aqui. Deus lhe mandou repetidas admoestações. Fome, praga, peste, seca, etc. A finalidade era converter os israelitas dos maus caminhos. A praga, gente, essa questão aqui, a fome, a praga, a peste, a seca, não era o fim, tá, desse povo, mas era um meio pelo qual Deus estava utilizando para aproximar os seus dele. Tem hora que Deus abre porta para poder te recompensar. E tem hora que Deus fecha a porta para fazer com que você se aproxime. Mas Deus nunca abre uma porta para poder, ou melhor, vou reformular aqui. A porta aberta é uma forma de Deus te recompensar. Uma porta fechada é uma forma de Deus te aproximar. Quando Deus fecha uma porta, ele nunca fecha uma porta para te perder. Deus nunca perde alguém quando ele fecha uma porta para esse alguém. Porém, existem vezes que Deus perde alguém quando ele abre a porta para esse alguém. Deus nunca perde uma pessoa quando ele fecha a porta para essa pessoa. Mas existem vezes que ele perde esse alguém quando uma porta se abre. Dificilmente uma pessoa que perdeu um emprego, perdeu um casamento, perdeu um filho, perdeu um dinheiro, perdeu a saúde, se afasta de Deus. É nesse momento que essa pessoa, quando é de Deus, tá, pessoal? Quando é de Deus. O que acontece com essa pessoa? Ela se aproxima de Deus. Ela vai para suas consagrações, vai para os montes, vai para os cultos, vai para as madrugadas, vai para a leitura da palavra, né? Agora, existem momentos que a lei da semeadura recai sobre a sua vida, ou seja, você plantou, você vai colher. Então a porta se abre, o dinheiro chega, a prosperidade vem. E aí sabe o que acontece? Você larga as consagrações, você larga os cultos, você larga os montes, larga as madrugadas, larga a palavra e vai viver a sua vida. Então, a porta aberta é uma forma dele te recompensar. A porta fechada é uma forma dele te aproximar. Quando é de Deus, a porta que se fecha te aproxima dele. Tá? Beleza? Somos nós que tornamos a bênção em maldição. A bênção é a porta aberta. Para o homem, a bênção é a porta que se abre. Tá? Eu nunca vou dizer, e dificilmente vou ouvir alguém relatar que a bênção chegou na minha vida. Qual foi a bênção? Perdi meu emprego, perdi meu casamento, meu filho está nas drogas, meu marido está na bebida. Dificilmente você vai ouvir alguém dizer isso. Né? Mas você sempre vai ouvir alguém dizer, a bênção chegou. Por quê? Meu marido voltou, minha esposa voltou, meu filho voltou, meu emprego voltou, o dinheiro chegou, estou com casa, estou com carro e com a viagem programada. Então, a visão do homem, a bênção o que é bênção é quando a porta se abre. Para Deus, a bênção é quando a porta se fecha. Porque para Deus, a bênção nunca vai ser quando Ele te dá. A bênção para Deus é quando Ele te recebe. Isso é bênção de Deus. Bênção de Deus para Deus é quando eu me aproximo dele. Bênção de Deus para o homem é quando ele libera algo do céu para a minha vida.
Por isso que tem horas que a bênção demora tanto para chegar. Porque Deus sabe que a hora que Ele libera, você se afasta. Você pode até não se desviar, mas não se entrega como deveria. Tá? Vamos lá, pessoal. Sigamos aí. Onde eu parei. Mas eles não se arrependeram. Ao contrário, na sua presunção, entregaram-se a toda sorte de idolatria, de injustiças e maldades. Desprezaram o Senhor, como também a sua palavra. Perseguiram os profetas e encheram de sangue a terra. Agarraram-se ao templo e entregaram-se a uma religiosidade exterior e vazia. Em decorrência dessas atitudes iníquas, veio o terrível dia do Senhor, um tempo de julgamento, como também de purificação. Então, eles rejeitaram os profetas, perseguiram os profetas, perseguiram-se ao próprio Deus. Agarraram-se ao quê? Ao templo. Tem gente que é rato de igreja. Agarrou-se à igreja, todos os dias está na igreja, mas mata o profeta. Está no culto, mas não quer ouvir a voz de Deus. Tá? Acha que, agarrando-se ao templo, aproximam-se de Deus. Não, você se aproxima de Deus quando você adere à palavra que está sendo pregada na casa de Deus. Tá? E por isso eles se entregaram à religiosidade. Qual a diferença de religião para religiosidade? Religião é aquilo que eu faço, é a mudança minha do lado de dentro. A religião, ela se manifesta quando eu mudo para mim, quando eu entendo que eu mudei, é a minha mudança interna. A religiosidade é a minha mudança externa. Tá? A religiosidade, mudei a roupa, mudei a fala, tô de coque, né? E de roupão. Ando ataviado. Religiosidade, ou seja, só mudei por fora. O religioso é aquele que muda por dentro. É aquele que é crente por dentro. A primeira mudança é aquela que vem de dentro. Não é aquela que transparece pelo lado de fora. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tá tudo certo? Alguma dúvida? Alguma questão a ser levantada? Sim ou não? Os profetas do exílio. Dos 3 ofícios da teocracia israelita, profeta, sacerdote e rei, apenas a voz profética sobreviveu. A responsabilidade da liderança, ela vai recair sobre os profetas, tá? Porque eles eram críticos sociais, críticos políticos e críticos religiosos. Então, por que a única voz que sobrevive é a voz profética? Porque é a voz crítica. É aquela que vai criticar a prática social, uma vez que eles estão escravizados, a crítica política, né, para quem está no governo, e a crítica religiosa, aquilo que eles estavam ofertando para Deus. Os fenômenos, graças à providência divina, são recíprocos. Para grandes necessidades, grandes homens são levantados. Tá? Então, para grandes necessidades, grandes homens sempre vão ser levantados. Então, de acordo com a necessidade que envolve a sua vida, Deus sempre vai levantar alguém que esteja à altura da sua crise. Então, por exemplo, tem momentos que a nossa crise ela é tão grande que aqueles que nós achamos que iriam estar ao nosso lado para nos estender as mãos não estão. Por quê? Porque a crise que você está enfrentando não está no tamanho da pessoa que está ao seu lado. Então, Deus, ele sempre vai usar alguém. E esse alguém é Deus quem escolhe para usar. Pode ser alguém de perto, pode ser alguém de longe. Pode ser alguém que professa a mesma fé que você, como pode ser alguém que professa uma fé completamente distinta da sua. Mas a realidade é, grandes necessidades só são resolvidas por grandes pessoas. Então, para cada grande necessidade, Deus sempre levanta grandes pessoas.
Eles transmitiram ao povo mensagens de consolação, como também de esperança. Os profetas animaram e fortaleceram os exilados. E no escuro céu da Babilônia começaram a brilhar Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, entre outros. Vamos entender um pouco sobre a figura desses profetas aqui, tá? Para a gente poder dar linha na nossa pipa. Ezequiel, o chamado profeta da esperança, pois anuncia que a graça de Deus operará a restauração do povo. Isso você consegue ver lá, né? Em Ezequiel, capítulo de número 37. Em Ezequiel 37, você vê ali o famoso vale de ossos sequíssimos, né? Então, o profeta ele é chamado profeta da esperança, tá? Por que profeta da esperança? Porque o profeta Ezequiel, em capítulo 37, ele vem com uma esperança. Qual é a esperança do povo? A palavra proferida. Não existe esperança que venha longe da palavra. Então, o profeta Ezequiel, ele é tido como profeta da esperança porque o ofício de Ezequiel não era curar, não era ressuscitar ninguém, era pronunciar a palavra. E é exatamente aquilo que Deus manda Ezequiel fazer sobre vales de ossos sequíssimos, né? Libera a palavra, ou seja, profetiza, né? Libera a palavra. A gente não compreende muito bem essa palavra profetiza, né? A gente acha que é mais ou menos como uma varinha de condom, né? Profetiza, aí você bate com a varinha e tudo muda. A palavra profetizar, no hebraico, significa trazer luz sobre um ambiente de trevas. Esse é o significado, ou melhor, a aplicabilidade da palavra. Então, o que significa profetizar? É acender a luz. O que significa profetizar? Traz luz sobre um ambiente de trevas. O que acontece quando você está num ambiente escuro? Você não sabe onde está nada, você não consegue achar nada, né? Você não consegue nem abrir a porta do seu carro, ou a porta da sua casa, ou o portão da sua residência. Você precisa ali pegar o seu aparelho celular, né? Iluminar ali para você poder ter uma iluminação, pelo menos que básica, né? Quer falar, Renato? Diga essa televisão, não tem ninguém vendo esse troço. Quer falar alguma coisa, Renato? E? Eu não. Falando que esse cara é endemoniado? Vamos lá. Então, profetizar significa trazer luz para um ambiente de trevas. Então, qual é o papel de Ezequiel? Trazer luz. Quando a luz chega, você consegue identificar onde tudo está. Quando a luz chega, você consegue organizar o ambiente. Então, quando você está num culto e você ouve ali o pregador ou um louvor, né, ordenando que você profetize, a ordem é acenda a luz em um ambiente de trevas, né? Então, o profetizar é a condição que você tem de colocar todas as coisas no seu devido lugar. Profetizar não significa vá lá e faz por mim. Não, profetizar significa traz luz, Senhor, esclarece, tira as escamas dos meus olhos, me orienta, direciona, me mostra o caminho correto a ser seguido. E aí, a partir da luz entrando no ambiente de trevas, agora é a sua responsabilidade colocar todas as coisas no seu devido lugar, tomando as atitudes que precisam ser tomadas. Tá? Isso significa profetizar. Tá bom? Trazer a palavra. Qual é o papel da palavra? De acordo com o salmista, a palavra é lâmpada para os nossos pés. Fala, Paulo. Não, Paulo está sem som, você fechou o seu microfone.
Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ok? Então, é só uma dúvida que ficou para mim. É, você fez uma pergunta e, inclusive, o Júnior, né, respondeu, né, sobre a questão do sacerdote, né, durante o período exílico, né, período do exílio, né? Aí eu queria entender isso, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o sacerdote era aquele que oferecia o sacrifício a Deus pelo pecado do povo, pelo seu pecado também. E durante o período exílico, eu não sei, veja se eu estou enganado nisso, mas o povo de Israel, ou melhor dizendo, o povo de Judá, eles continuavam com essa prática de oferecer sacrifício em terra estranha, porque assim, eu entendi que, por exemplo, assim, o Ezequiel, ele é um profeta, não um sacerdote, né? Eu estou enganado no meu raciocínio. Então, ele se preparou para ser sacerdote, mas foi chamado para ser profeta. Justamente pelo fato de que no exílio não existia templo. Sem templo, sem sacrifício. Isso. Eles não entregavam sacrifício. Existia até um sacrifício no período do exílio babilônico. Qual era o sacrifício? A obediência à palavra. Entendeu? Então, deixa eu entender. Devido a ele ter sido, de repente, de uma linhagem sacerdotal, então ele foi preparado para isso, mas não chegou a exercer esse cargo de sacerdote durante o exílio, Não. né? Aham, entendi. Os últimos 5, por exemplo, Ezequiel ele foi conduzido para o exílio, de acordo com Flávio José, ele tinha aproximadamente 25 anos de idade. Os seus estudos terminariam com 30. Então, os últimos 5 anos dele foi em território babilônico e a preparação final foi para o exercício profético. Entendeu? Então, Preparou-se para um algo e não exerceu esse algo. Tá? professor Leandro, Perfeito, Então, professor. Renato, pode falar, Paulo. Pode falar, Paulo. Conclui. Renato, Fala, Renato. Renato. Jeremias também, não é isso? Jeremias estava sendo preparado para ser sacerdote também? Sim. Porque Jeremias é filho de sacerdote também, mas Deus chama ele para ser profeta, não é a mesma coisa que acontece com Jeremias? Exatamente. A gente vai até entrar aqui agora. Vou entrar nele aqui daqui a pouco, a gente já responde a sua pergunta aí, do Jeremias, tá bom? Mas você tá certo. Tá bom. Então vamos lá. Ezequiel, ele é conhecido como profeta da esperança, tá? Daniel, este sábio servo do Senhor, esteve em evidência na corte babilônica. Chegou à elevadíssima posição de vice-rei. Por meio dele, o Senhor revelava sua providência sobre a Babilônia e também o seu rei. Além de sábio estadista, Daniel foi um grande administrador, conselheiro do rei e orientador dos negócios da corte. Daniel, por exemplo, ele foi um que não voltou para Jerusalém. Ele continuou, né, em Babilônia, sob o domínio ali dos medo-persas. Daniel, ele foi próspero ou não, pessoal? Rico ou não? Ele enriqueceu em Babilônia ou não? Enriqueceu porque Creio que sim. Daniel teve a vida dele toda lá na Babilônia. Como o senhor falou, ele não volta, né, para Jerusalém, ele fica na Babilônia. Como é que ele e nós enriquece vamos lá? ver, ele é presenteado pelos reis, tanto nas visões, nas revelações que ele vai tendo, ele teve, e assim como Nabucodonosor deu bastante riqueza para ele, tanto para ele e para os 3 companheiros dele. Então, Daniel tinha um lugar de destaque no palácio dos reis, que não foi um rei, né? Dos reis. E Daniel, ele teve uma vida boa na Babilônia. Não só ele, mas como os outros judeus, acredito eu, que não chegaram a voltar. É isso. Daniel Porque foi prosperado. Fala, Paulo. só cooperando aí com o Renato, né? Isso. Então, só cooperando com o Renato aí, porque a gente sabe que nesse período aí, quando a gente analisa assim a sociedade, né, as classes sociais, assim,
sacerdotes, profetas, eles faziam parte, na verdade, né, em uma certa medida, assim, seria uma classe privilegiada no meio do povo. E Daniel, até mesmo, o professor mesmo falou aí, né, que ele chegou a ser quase que, digamos assim, a segunda pessoa do rei, né? Então, acho que ele devia ter alguns privilégios e riqueza, sim. Mas Daniel ele vai prosperar no reinado de Beltesazar. No reinado de Beltesazar, vocês lembram lá do texto sagrado, né? Que aparece ali uma escrita, né? Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ninguém consegue discernir o escrito. O Beltesazar, inclusive, ele convida a todos, mas ele faz uma promessa. Ele daria uma recompensa para quem conseguisse discernir. Ele daria a metade de todo o seu reino. Era pouco ou era muito o reinado de Beltesazar? Era muita coisa, né? Então, quem conseguisse interpretar, ganhava metade do reino. Mas Daniel não rejeita essa oferta? Não. Não rejeita? O texto mostra que ele rejeita. Me mostra lá. Ele rejeita por completo? Ah, Não, aí ele interpreta a escrita, não é isso? isso. Ele interpreta. Sim. E o texto vai dizer que ele não aceita. Vou abrir aqui. Daniel 5, versículo 17. Peraí, tô na aula. Aí no 17, o Daniel vai dizer assim: Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os seus prêmios a outro. Contudo, lhe verei ao rei o escrito e falei saber a interpretação. Então, aqui nessa leitura, Daniel ele abre mão e manda o rei dar para outro que ele não queria. Aí vai para Quando ele quem? chega aqui, Daniel está riquíssimo. Eu entendo assim, né? Aí deu para quem? O texto fala, Daniel avisa dar para outro. Eu sei, aí dá para quem? Aí aqui não fala. Está no 18. Deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza e glória e majestade. Não foi isso? Aí ele vai interpretando tudo, tudinho. Aí vai 24, 25, 26, 27, lá as interpretações, né? Que significa Tekel, que significa Perez, né? Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, e Dário, Medo-Persa e coisa e tal. E Daniel no 6 vai para a cova. Só que quando o povo ele libera, quando Artaxerxes, lá no livro de Esdras, vai liberar o povo, sabe o que Xerxes faz? Dá toda essa riqueza para o povo reconstruir o templo. Ele não pega de imediato, mas também não rejeita. Toda essa riqueza, mal comparando, tá, gente? Não me entenda mal. Toda essa riqueza... Oi, quem falou? Toda essa riqueza fica como se fosse uma poupança, né? Que acaba sendo utilizada para a reconstrução do templo lá na frente. O problema, Renato, é que eu falei prosperidade, não foi isso? Ele prosperou ou não ali dentro? É difícil imaginar, dá licença aí, tá entrando também aí na boa discussão, difícil imaginar um homem que chegou a ser num reino tão grande, tão vasto,
com 127 províncias, se eu não estiver equivocado, chegar a ser a terceiro na posição, né? José foi o segundo, Daniel aqui o terceiro, e não prosperar. Então, além de riquezas que ele pode ter adquirido, porque ele foi para lá muito jovem e ficou E inteligente, lá né? muito, né? A inteligência dele era notória. Então, eu entendo que ele, por exercer cargos também de altíssimo nível, posição social, terceiro naquele reino, né? Porque até então, A Babilônia, apostila, inclusive, vai dizer que ele era vice-rei. é, pois é, então, eu creio que ele prosperou sim, em todos os sentidos, no sentido espiritual, porque o lugar que nós possamos estar não pode ser impedimento de prosperarmos espiritualmente, né? Então, ele prosperou espiritualmente, teve as visões, né, inclusive de cunho escatológica, e creio também que prosperou materialmente, porque ele sempre, Daniel, no início, acho que o segredo não resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei e do reino, né? Então, creio que ele prosperou sim, professor Leandro e demais irmãos Ele aí que tinha estão tanta moral afirmando. que quando que ele foi parar na cova contra a vontade do rei. Dario ali não queria. Tanto que de manhã cedinho ele já vai para lá, Dario, Daniel, o teu Deus acaso pôde te livrar da. Né? E isso aí traz um aprendizado, né? Às vezes queremos que o Senhor nos livra da cova, mas às vezes não livra da cova, mas livra na cova, né? E a Foi o que aconteceu profecia com do ele. Daniel se cumpriu no mesmo dia, né? Porque no No mesmo dia mesmo dia. Belsazar foi de ralo. Pois é, pois é. Espero que tenha tido tempo de pagar lá a promessa dele. É, Deixou lá anotado lá nas crônicas do rei lá, pô. Valeu, Bruno. Fala nada. professor, é correto afirmar que Daniel viveu a vida toda dele no palácio? Sim. Oh, Depois que sim, ele né? foi levado lá, sim. Porque Daniel ele vai ser levado para lá, Renato, vai ser conduzido. Quando você escravizava alguém, você não escravizava alguém que não tinha nenhum tipo de capacidade intelectual, né? Tanto é que não foram todos que foram exilados, só os mais capacitados. Isso em todas as épocas. Você vê lá no período do Holocausto, quem não prestava para nada, Hitler mandava matar. Quem tinha algum tipo de serventia, ele usava até o fim da gota. E não era diferente no passado. Então, Daniel, ele era um jovem, junto com seus amigos, né, bem jovens e bem inteligentes. E trabalharam sempre dentro do palácio, em favor dos interesses dos governantes da época. Tá? Jeremias, depois de exortar os israelitas ao arrependimento, antes da queda de Jerusalém, ele dedica parte do livro a confortar os cativos da Babilônia, além de lhes dar bons conselhos. Então, Jeremias ele vai profetizar ali antes do exílio, como depois do exílio, tá? Dizem ali que Jeremias ele era o profeta chorão, né? O profeta covarde. E não é uma verdade, né? Ele não era covarde. Primeiro porque ele nasce em Anatote. Anatote era a cidade ali, mãe dos sacerdotes, era onde os sacerdotes iam para poder se preparar para o exercício da função. Anatote era uma cidade rochosa, então para você plantar dentro de uma terra rochosa, você tinha que ter disposição pra caramba. Então ele não era covarde, ele nasce em Anatote. Onde era Anatote? Anatote era a menor cidade inserida dentro da menor das tribos. A menor das tribos era a tribo de Benjamim. A cidade de Anatote ficava dentro da tribo de Benjamim e era a menor das cidades e a cidade com maior dificuldade de plantio e colheita. Então, fisicamente, Jeremias ele tinha um porte muito bem favorável. Tá? Segundo, ele preparava-se para ser sacerdote. A preparação para ser sacerdote não era uma preparação qualquer. Afinal, ele seria o interlocutor entre o povo e Deus. Então, para você fazer esse processo de interlocução entre o povo e Deus, você tinha que conhecer muito bem o povo e tinha que conhecer muito bem a Deus. Então, conhecimento esse cabra tinha, né?
Ele aceita o chamado para ser profeta com apenas 17 anos, quando a conclusão de todo o estudo vinha com 30. É uma exceção na regra, tá? Então, o medo dele é que ele estava sendo chamado para um ministério que estava muito aquém da sua capacidade intelectual, emocional e espiritual. Ele não estava pronto para aquilo. E por isso ele teme. Ele não teme porque tem medo do povo. Ele teme porque ele entende a responsabilidade do seu chamado. Quem nunca chorou, quem nunca temeu por conta do seu chamado, nunca entendeu ainda o chamado que Deus te deu nas suas mãos. Tem gente que fala, eu não tenho medo de pregar, não tenho medo de cantar, para mim é a coisa mais normal do mundo. É porque ainda não entendeu o peso que é fazer o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Entende? Então, Jeremias, ele chora porque ele entende o tamanho, o peso e a importância do seu chamado. Ele não chora porque se acovarda. Ele chora porque entende o tamanho da responsabilidade que Deus está colocando sobre as suas costas. Quem nunca chorou pelo seu chamado é porque ainda não entendeu do porquê foi chamado ainda. Tá bom? Diz ainda assim, suas palavras são esperançosas, pois o povo saberia quanto tempo duraria o exílio. O tempo durou 70 anos. Ou seja, Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus prometeu 70 anos e cumpriu que seria 70 anos. Não foi um dia a mais, nem um dia a menos. Deus é fiel? É. Para cumprir tudo que prometeu? Sim. Só que quando nós tratamos a ideia da fidelidade de Deus, parece que é só quando a bênção, né, vem sobre as nossas vidas. Mas, inclusive, quando a maldição também. Quando Deus promete abençoar, a fidelidade dele, Paulo, faz com que ele abençoe. Mas quando ele promete punir, ele também pune, porque a fidelidade dele se cumpre também. Então, Deus é fiel tanto para poder te dar, quanto para poder te tomar, tá? No fim desse período, Deus voltaria sua atenção ao seu e lhe daria a glória de outrora. Profeta Isaías, a segunda parte de Isaías, que vai do 40 ao 66, é escrita para edificar os abatidos de coração que se achavam no cativeiro. O Senhor é o verdadeiro Deus. A esperança messiânica renasce. Os ídolos que até então os atormentam não passavam de mera vaidade humana. O cativeiro era de caráter provisório e logo viria o Senhor sofredor e carregaria no seu corpo as enfermidades de todos, curando-os por suas pisaduras. Isaías ali para muitos é o evangelho, né? Porque fala muito da figura do Messias, tá bom? São 5h45, pessoal. Vou dar aí 15 minutinhos de intervalo. 6 horas nós voltamos e vamos até 6h30, tá ok? Bom, pessoal, vamos retornar aí, tá bom? O nosso segundo tempo. Depois que vocês tomaram um café, foram ao banheiro. Vamos lá, do retorno do cativeiro até Malaquias, tá bom? Do retorno do cativeiro até Malaquias. Vamos lá. O reino de Judá começou a ser deportado para a Babilônia em 605 a.C., de acordo com Jeremias capítulo 25, versículo de número 11. A deportação deveria durar 70 anos, no fim dos quais os judeus, está gravando? Tá. Voltariam à sua pátria. Essa profecia
começou a se cumprir quando um novo império entrou em cena, que foi o Império Medo-Persa, ok? O profeta Jeremias havia profetizado a tomada, está repetido aí, né? A tomada, a destruição e a desolação da orgulhosa Babilônia. O profeta Daniel também proclamou o fim da Caldeia. Assim, diante da palavra do Senhor, Babilônia, governada na época por Belsazar, ela foi destruída no ano de 538 a.C., sob o comando de Ciro, o persa. O grande guerreiro tomou a cidade, deixou ali Dário, o Medo, e prosseguiu nas suas arrojadas conquistas. Poucos anos depois, tá? No ano 533 a.C., os judeus tiveram permissão de retornar a Jerusalém. Foi o fim do cativeiro de 70 anos. Como é que se deu, pessoal, esse retorno, né, do cativeiro para a Jerusalém? Abra aí para mim, Esdras, capítulo de número 7, por gentileza. Esdras, capítulo de número 7. Esdras, capítulo de número 7. Versículo de número 13. Nós vamos ler o 13 até o 21, tá bom? Do 13 ao 21. Qual a referência aí, pastor? Esdras, capítulo 7, versículo de número 13. Esdras, capítulo de número 7, versículo 13. Quem achar pode ler aí para mim, por favor. Esdras 7, 13 em diante, né, professor? Isso. Vamos ler pouco a pouco, tá bom, Menezes? Para a gente entender Ok. como é que foi esse retorno, tá? Antes de você ler, deixa aí na agulha, eu vou ler os 2 últimos parágrafos aqui. Vários líderes e profetas levantados para auxiliar os judeus a restaurar Jerusalém e ajudá-los a seguir e honrar a lei de Deus. Entre eles, fala aqui, são falas antigas. Tá. Entre eles, Esdras e Neemias estão entre esses líderes. Tá? Estão entre esses líderes. Entre os profetas destacam-se Ageu, Zacarias e, por último, o profeta Malaquias, que inspirou o povo a não se descuidar novamente da sua vida religiosa e a aguardar o dia do Senhor. Bom, depois de Malaquias começa o silêncio profético de 400 anos, que só viria a ser interrompido com a pregação de João Batista. Nesse período, os judeus continuaram sob o domínio dos persas, depois vieram os gregos, os ptolomeus, os seleucidas e, por último, os romanos, em cuja vigência nasce o Senhor Jesus. Se vocês perceberam até o presente momento, a gente começa já a ter uma percepção bem clara de todo o cenário político, religioso e espiritual em que vai nascer o Messias, tá? Em que Jesus vai estar inserido, tá?
todas essas informações já trabalhadas até o presente momento, elas não são à toa. Elas vão colocar para vocês o ambiente, Paulo, que Jesus nasce, tá? Todo esse, como eu posso dizer, todo esse peso, esse karma, tá? Mas vamos ver como é que se deu o retorno desse público para Jerusalém. Pode ler, Menezes, para mim, o versículo 13. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele... Perdão, Menezes, lê o 12, por favor. Ok. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por que Por- que Artaxerxes ele é chamado de rei dos reis? Porque Xerxes, ele é o rei que está acima de todos os outros reis existentes naquele período. Era o mais poderoso, era o mais forte, tá? Então, o 12 vai dizer que Artaxerxes, rei dos reis, escreve, decreta, tá? Um decreto entrega nas mãos do sacerdote Esdras, que também era escriba da lei de Deus do céu, saudações. Então, o que é que Esdras tem nas suas mãos agora? Um decreto real, uma carta, tá? Que dá direito ao povo, tá? Não é simplesmente um papel, é um decreto. Aquele papel assinado por Xerxes abria a porta, fechava a porta, protegia, matava se fosse preciso. Então, agora, existe uma carta nas mãos de Esdras, escrita pelo rei dos reis, que era Artaxerxes. O que se estava escrito nessa carta? Verso 13, Menezes. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Segura. O que está escrito nesse decreto aqui, pessoal? Está escrito aqui uma carta de alforria. É uma carta de libertação. A partir de agora, não só você, Esdras, não só o seu ministério, mas como todos aqueles que quiserem ir contigo, que vá. Então, o rei Artaxerxes, ele era um rei ímpio, cultuava outros deuses, e que, assim como os outros reis que o antecederam no governo, usavam, né, os judeus como a sua massa de manobra. Mas agora está emitindo um decreto. Tá? É como se o juiz entregasse uma carta na mão da doutora Viviane para que ela pudesse fazer cumprir o que o juiz estava determinando. E tudo que está escrito naquela carta tem que ser cumprido. Agora, um ímpio, o Renato, está dando a carta de alforria. O povo está liberado. E olha como é que começa o versículo 13. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel, ou seja, todos aqueles que entraram aqui há 70 anos atrás, os seus sacerdotes, os seus levitas, e ele abre uma vírgula aqui, um precedente, até aqueles que quiserem ir com você, ou seja, até quem não for de Israel, outros escravos, outras pessoas de outros povos que quiserem ir com você, vá. Entende? Quando a libertação chega, Paulo, não chega só para o povo de Israel, chega para o povo de Israel e para aqueles que estão ao redor do povo de Israel. Quando a libertação chega na sua casa, não chega só para você, chega para toda a sua família, para toda a sua parentela, para toda a sua vizinhança. Porque a bênção que Deus dá nunca fica em você, ela alcança todos que estão ao seu redor. Mas como é que essas pessoas que estão ao seu redor podem ter acesso à bênção que Deus colocou nas suas mãos? É só elas quererem. O problema é que tem gente que está vendo que você está sendo abençoada, mas não quer.
E se não quer, show. Tem quem queira. Mas fato é que existe agora um decreto. 14. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. O que Alguma ponderação aí? significa fazer inquirição? Busca aí no Google aí. Significado da palavra inquirição. Dou essa tarefa para vocês aí. Falou ignição? Inquirição. Ah, inquirição. Eu pensei que era ignição. Não. Ignição, Ah, se depois você fosse- estava dirigindo agora. Aí você acha que É. era uma ignição de carro, entendeu? Foi isso aí. Pensei nisso. Inquirir está relacionado com verificação, uma verificação minuciosa, uma indagação. Fazer perguntas, Isso aí. averiguação Nesse contexto aí. detalhada, pesquisa rigorosa, indagação jurídica, fazer um questionário para É testemunho isso aí. por uma das autoridades competentes, buscar averiguar características de um fato, enfim. És enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição acerca de Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está nas tuas mãos. Então, vai fazer uma pesquisa, uma indagação, perguntas. Lembra do primeiro tempo que eu falei, e fiz questão de voltar na aula passada, que na comunidade pós-exílica, as instituições políticas, o governo e a lei não era de acordo com a palavra de Deus? Lembra? E agora Esdras está recebendo uma carta onde o rei e seus conselheiros estão dizendo o seguinte: a partir de agora, vocês não estão só livres, mas a pesquisa do que vocês merecem não vão estar de acordo com a nossa lei, mas de acordo com a lei do Deus de vocês. É o Deus de vocês que vão dizer o que vocês merecem receber e o que vocês não merecem receber. Ou seja, tudo que Deus disser na sua lei que vocês merecem, é exatamente isso que vocês vão receber. Tudo que a lei do Deus de vocês disserem que vocês têm direito, é o que vocês vão receber. Ah, mas a lei da Babilônia diz isso. Mas a partir de agora, a lei que rege sobre o povo agora de Israel é a lei do Deus deles. Estão em território estrangeiro, porém, debaixo da lei do teu Deus. É forte isso. É você estar escravo, mas não viver como escravo. É você estar fora da sua casa, mas viver como se estivesse dentro dela. É todo mundo dizendo que você não merece e Deus dizendo, você merece. É como se todo mundo estivesse dizendo, não vai receber, e Deus está dizendo, vai receber sim. É todo mundo dizendo, não vou dar, é Deus dizendo, eu já dei. É todo mundo dizendo, eu não autorizo, e Deus dizendo, eu já autorizei. Sabe? É o povo agora não se preocupando com o que vem de baixo. Não tem um ditado popular, né? O que vem de baixo não me atinge. Agora está o povo mitidinho de nariz em pé dizendo, do que adianta você não querer? Se o rei do G já disse que é meu, se o rei do G disse que é meu, é meu. Não gostou? Come menos. Mas o que é meu está de acordo com a lei de Deus. Versículo 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém.
Segura aqui. Alguma versão bate com a minha aqui? Porque a minha no versículo 15 está dizendo, além disso. Alguma outra versão fala assim, além disso? Lembrando que a minha versão, que é a que eu gosto de usar, né? Na verdade, é a Bíblia que eu tenho desde quando eu me converti, que é a edição contemporânea de Almeida, né? Então, é a que eu utilizo aqui. João Ferreira de Almeida, edição contemporânea. Ah, não é a contemporânea lá, onde o Renato congrega, não. Tá? Tá rindo, Paulo? A contemporânea é perigosa, né? Ela é perigosa. Você der as costas para ele, já era. A minha edição diz, além disso, levarás a prata, levarás o ouro, que o rei quem? Ele. E os seus conselheiros, que conselheiros? Os conselheiros dele citados no versículo 14. Voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Gente, se você está escravo durante 70 anos, você não tem poder de fala, não tem direito, não tem nada, só tem dever. E alguém chega para você, Elaine, e fala assim, você está livre, você, sua casa, sua família, pode ir embora. Já não é o suficiente? Sim ou não? Só faz assim, pessoal. Sim ou não? Já não é o suficiente? Você é preso, poxa. Pode ir embora. Você pedir mais alguma coisa, Paulo? Se você está preso, escravizado, e o cara que te escravizou falou assim, ó, pode ir embora. Você vai voltar para pedir mais alguma coisa? Não, né? Tá bom. Mas o texto diz que o povo não pede. Esdras não pede. É Xerxes que está dizendo. Além disso, ou seja, sempre tem algo a mais, né, para acontecer na nossa vida quando a gente espera o tempo certo de Deus. Então, olha o que Deus está dizendo. Além disso, além de vocês estarem livres, de poderem sair daqui, de receber cauta de alforria, eu ainda vou dar prosperidade para vocês. Além de liberdade, aqui não fala de prosperidade não, tá? Aqui fala de riqueza, é dinheiro. Além de vocês estarem livres, agora vocês podem estar ricos. É a Bíblia me dizendo que tem tempo de escravidão, tem tempo de escassez, mas quando chega o tempo de Deus nos honrar, não é só liberdade que ele nos oferece, é riqueza também. Quem acha que Deus não dá riqueza para o homem está muito enganado. É Deus tirando da mão do ímpio para colocar na mão do crente. Olha aqui. Vocês vão levar prata, vão levar ouro. Prata e ouro de quem? Minha prata, do rei. Prata e ouro dos conselheiros que voluntariamente estão dando ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de libertação, tem riqueza. E o 16 complementa o 15. Ô, Menezes, lê para mim o complemento do 15 que está no 16. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia. Segura! Ou seja, vocês não vão só receber a prata e o ouro do rei e dos meus conselheiros. Toda a prata, todo o ouro que vocês acharem na província da Babilônia é teu. Achei uma prata ali, opa, é minha. Não, é minha. Não, é minha. Não, é minha. Não, é minha. Por que é sua? Porque o rei disse que é meu. Ditado popular, o que é achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não, aqui é o seguinte, eu achei é meu. O que você diz que é teu? Tá teu nome? Tá aqui a carta. O rei me deu. Então, toda a prata, todo o ouro
né? E olha como é que inicia o 16 também. Juntamente com toda a prata e com todo o ouro que vocês acharem na província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente se ofereceram para a casa de Deus, ao qual está em Jerusalém. É teu. Vai, é teu. Achou? É teu. Cara, isso é lindo demais. É lindo demais. Quando durante o período do processo você se aproxima de Deus, ele não só te liberta, mas como ele te faz prosperar. Tem gente Professor aqui... Leandro, Oi, Menezes, pode falar. não, desculpa, só pode concluir o seu raciocínio. Não, pode falar. Não, aqui me veio aqui à mente agora, até fazendo aí um paralelo com a saída do povo do Egito, Perfeito. né? Não é? É como assim, uma indenização, porque apesar deles terem parado lá, no caso aqui da Babilônia, pelo pecado, pela idolatria, a ausência do conhecimento, como bem aprendemos com o Senhor, mas de qualquer forma eles trabalharam, né? Eles foram amassadores. Lá no Egito eles eram amassadores de barro. E depois também aqui, às margens do rio Quebar, também eles eram amassadores de barro, né? Então, assim, eles trabalharam, houve uma exploração da mão de obra. Então, aqui, de certa forma, também eu vejo também a justiça do Senhor, não pelos méritos do povo, mas pela bondade, pela graça de Deus, e de se fazer justiça com esse trabalho. Então, eles não regressaram de mãos vazias, eles não saíram do Egito de mãos vazias, no caso lá do Êxodo. O povo, o Senhor operou no coração uma grande bênção, né? Algo extraordinário que voluntariamente eles deram ali prata, ouro, né? Para aquela multidão de pessoas que estavam saindo. Então, eu queria fazer aqui esse paralelo, se o senhor Sim, aí esse acréscimo, né? concorda. Vai. Quando você... E o que aconteceu com esse povo que sai do Egito? Eles se aproximam de Deus durante o período de escravidão. O que acontece com esse povo que está na Babilônia? Eles se aproximam de Deus no período de escravidão. Então, no período de maior dificuldade do povo, o que eles fizeram? Se aproximaram de Deus. Perderam tudo para entrar na escolinha de Jeová. Quando saíram da escolinha de Jeová, porque se aproximaram de Deus, Deus deu tudo para eles de volta. No teu pior momento, se você decidir se aproximar de Deus, se prepara, que Deus faz te prosperar no futuro. Dura o tempo que durar, mas na hora certa ele te faz vencer. É como 17, Jesus disse, né, Menezes? professor? Pode É como falar, Jesus Menezes. disse: ser fiel no pouco, que no E te muito te colocarei sobre colocarei. tudo. Né? 17 diz assim: portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Ou seja, tem dinheiro até para comprar animal para sacrificar. Não tem só dinheiro para eles, tem dinheiro para o templo também. É você saindo de casa, né? E teu pai chega para você e fala assim: isso aqui é o dinheiro para o teu... Acabou o culto, tu vai lá na cantina. Isso aqui é o teu dinheiro para a cantina, tá? O McDonald's. Sai com seus amigos, vai lá no shopping. Acabou o culto, esse dinheirinho aqui, filhinho, é para tu lanchar. Esse daqui, filhinho, é para tu dar de oferta, tá? É o que está acontecendo aqui. É o ímpio, Menezes e pessoal. É o ímpio Xerxes colocando no decreto que o povo tem que dar ao Senhor. Se o ímpio se preocupa com as ofertas que vão dar a Deus, por que nós vamos para o culto sem uma oferta decente no bolso para dar para o Senhor? Olha o que o rei manda comprar: novilho, carneiro, cordeiro, oferta de cereal. Qual era a oferta do pobre, gente? De acordo com o livro de Levítico. As rolinhas? 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Tem pombinha aqui que o rei manda comprar?
Ou seja, o rei não manda comprar o que não presta. O rei manda comprar o do melhor. Se o ímpio se preocupa em dar o melhor para um Deus que ele nem serve, por que é que nós somos tão miseráveis ao dar aquilo para o Deus que nós servimos? É por isso que a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Se sou eu, nem 2 pombinhas. Agora, é o ímpio dizendo, olha, vai lá e compra. Por que ele bota em decreto? Porque se ele deixa na mão do crente, o crente ia levar 2 pombinhas. O crente não presta, o crente é um ser ruim. Ruim, a gente é ruim. Né? Nós somos gananciosos, mesquinhos. Aí ele coloca no decreto, já que eu conheço essa raça, vai lá e compra novilho, carneiro, cordeiro, cereal. A oferta de libação oferece tudo no altar da casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Ele vai estar lá para oferecer? Não. Ele adora esse Deus? Não. Ele vai cantar louvores a esse Deus? Também não. Mas ele está mandando oferecer qualquer coisa para esse Deus, Paulo? Também não. Se um ímpio que não serve a esse Deus, que não adora esse Deus, que não é favorecido por esse Deus, se preocupa em dar o melhor para esse Deus, por que a gente oferece tanta coisa, o resto? Né? Tem que levar o quilo para a igreja. Açúcar União e o Caravela. Às vezes a diferença é de 20 centavos. O miserável vai lá e compra o Caravela. Mas não compra o União. Né? Uma marca de... A ele aí! A ele aí! Ele jogou na minha cara, Elaine. Sabe o que ele falou lá para o povo? Que está assistindo aula de graça, pegando rebarba sua. Pessoal, uma marca de arroz boa e uma marca de arroz ruim. Me fala aí. Eu vou falar a boa, tio João. Tio João é Eu vou boa e uma falar. ruim. Tichê. Quem? É tichê. Um arroz todo Tichê. quebrado. É tichê. Tichê é ruim, né? É Aí, na hora de dar a oferta, quebrado. ao invés de eu levar o tio João, eu levo o Tichê. Nem o diabo conhece a marca desse arroz aí. Nem o diabo. Entendeu? Eu já fui do Batuque, gente. Chega lá com a garrafa de cidra para a entidade para ver se ela vai receber. Não recebe, não. Entendeu? Vai lá oferecer lá uma galinha velha lá para ela lá. Não vai receber, não. Aí, ao invés de levar o tio João, eu levo o Tichê. Você nem falar o nome dessa miséria. E às vezes a diferença é de R$2, R$1,30. Feijão, tio João. Pode levar o feijão tio João, mas não, ele leva o feijão amigo, aquele que é todo colorido, né? É para a igreja, né? Macarrão, pode levar o piraquê, ele leva o Adria. Você gasta aí quase um botijão de gás para amolecer o raio do macarrão, entendeu? Aí tu vê o crente oferecendo qualquer coisa. Café que o pastor Jorge está tomando ali. Para a casa dele é o Pimpinela Gold. Para a ceia da igreja, Canaã. Café Pelé. Servido? Cara, tu vai tomar um café Pelé, é melhor tu pegar bosta de cavalo e fazer o café para você, que vai ficar mais gostoso do que o café Pelé. Deus me livre, pastor. Esse café e Pelé é horrível. Isso só foi bom no futebol mesmo. Café Pelé é horrível, horrível. Tu abre ele cai uma crosta assim, ó. Ploft. A água quente não dilui na miséria. Tem que pegar a colher e fazer assim, ó. Aí tu vê Xerxes aqui dando o melhor. Oferecendo o melhor.
Isso é constrangedor para mim e para você. Tá? 18. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei, segundo a vontade do vosso Deus. Ou seja, ainda vai sobrar ainda. O que sobrar, faz o que você quiser, de acordo com a vontade do teu Deus, faz o que vocês acharem melhor. 20. Seria o 19, professor. Pode ler o 19. Ah, é o 19, perdão. Eu sei que você está só me testando se eu estou atento aqui, né? Valeu. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. Que utensílios são esses? Aqueles que Nabucodonosor, Eliane, roubou do templo quando saqueou a cidade. É Xerxes dizendo, vai ter restituição. Tudo que te roubaram, tudo que te tiraram, tudo que era teu e que te tomaram, se prepara, eu vou restituir. Não corre atrás, não briga, não xinga, não bate boca. Entrega na mão de Deus. Que Deus vai usar um ímpio para poder te devolver aquilo que um dia era teu e não está mais na sua mão. É Deus dizendo, tem tempo de restituição chegando sobre a sua vida. Não bate boca. Mas, pastor, me levaram. Tá tranquilo. Na hora certa, Deus vai usar o ímpio para restituir aquilo que um outro ímpio tomou teu. Tá? Tomou teu. E tudo, 20, tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-los à casa do tesouro do rei. 21, Menezes. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Se faltar alguma coisa, eu dou ordem aos meus tesoureiros. Tesoureiro cuida do que mesmo? Do dinheiro. Finanças, dinheiro. Aí está lá na mão do Esdras. Olha só. Tudo que Esdras pedir, não faz para amanhã, não. Apressadamente faça. É o ímpio dizendo, eu vou sustentar a tua obra. Eu vou sustentar o teu sonho. Eu vou bancar o teu projeto. E se precisar, pode pedir que apressadamente eu vou dar. Depois você pode ler até o 28, que é só milagre. Sabe o que acontece depois disso? Sabe que depois disso tudo, sabe o que isso tudo, sabe como é que Esdras agradece? Esdras agradece com uma canção. Sabe qual é a canção que Esdras canta para agradecer todas essas dádivas aqui? Quem é que pode me dizer qual é a canção que Esdras canta? Salmo 126. Salmo escrito pelo escriba Esdras. Como forma de louvor a Deus por tudo isso que Deus fez aqui em Esdras, capítulo de número 7. Vira canção. Ah, Leandro, como é que você pode provar que foi Esdras que ele escreveu? Esdras, capítulo 7, versículo 6, vai dizer, este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba hábil da lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo, tal, tal. O Salmo 126 vai dizer, está com ele aberto aí, Menezes? Pode ler. Já está aqui na agulha. Então dá tira. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, ficamos como quem sonha. Quem escreve o Salmo 126 está dentro do exílio e saindo do exílio.
Quem é que está no exílio e sai do exílio? E era o escriba? Esdras. É o cântico de Esdras. Quando o Senhor trouxe do exílio os que vão... É o texto que eu mais amo na minha vida. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Por que como que sonho? Eu estava preso, agora estou livre. Eu era pobre, agora estou próspero. Não tinha templo, agora tem templo. Só em sonho para viver isso. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb, pois os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Entraram em Babilônia chorando e estão chegando em Jerusalém trazendo consigo os seus molhos. Molhos dados por quem? Por um ímpio Xerxes. Ok? E a aula de hoje acaba com Malaquias, né? Malaquias, ele vai exortar o povo a não negligenciar com a obra do templo. Mas acho que já deu para ouvir Deus falar bastante hoje aqui, né? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de nós terminarmos? Sim, quero sim, professor. Só para eu me organizar aqui, o curso vai até que Até a mês? gente acabar a apostila, Paulo. Fica tranquilo. Então, O projeto é terminar na data que eu coloquei lá no grupo, uhum, tá? Mas vai até terminar a apostila. Fique em ok. paz. Geralmente, quando eu dou esse curso, a gente oferta ali 8 aulas ao vivo, mas está aqui o pastor Jorge, a Liliane, a Sandra, o Renato já fez outros cursos comigo, não fez, Renato? Geralmente eu dou 10 aulas, 12 aulas, eu gosto de ficar com vocês aqui. Eu faço uma amarração espiritual e só libero vocês quando o rei Artaxerxes manda soltar. Tá bom? Amém? Podemos orar, então, para terminar? Ora aí, Claudinho, pela gente, por favor, já que você está aí na aula. Abre o microfone, Elaine. É só orar, tá, Claudinho? Não é para pregar, não. Só ora. Porque da última vez você pregou, até me exortou lá na frente dos alunos. Tá fechado o microfone de vocês. Vou pedir para outra pessoa orar, tá bom? Ora aí, Jorge. Ora aí, pastor Jorge, por favor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e glorificamos o seu nome. Te agradecemos, Pai, por mais um dia, por essa aula abençoada. Pedimos a Ti que o Senhor continue abençoando o teu servo, pastor Leandro, que tem sido instrumento de Deus para nos abençoar, trazendo mais conhecimento. Como ele disse hoje, Pai, a idolatria é a ausência de conhecimento. E queremos que esse tempo a qual nós estamos aqui aprendendo, conhecendo mais de Ti, será de grande valia. Então, Pai, que o Senhor continue usando o teu filho, que o Senhor possa abrir cada dia o nosso entendimento para receber aquilo que o Senhor já tem preparado através do seu filho para nossas vidas. Nós oramos assim, agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Prazer imenso estar com vocês Amém. aqui até durante a semana, tá? Beijo Amém. grande. Um Bom final abraço. de semana. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Ai, Sandrinha. A paz, pastor, tudo de bom, Deus te abençoe. Amém.